Olá, eu sou a Juliana Andrade, conhecida como Jujuzele. Eu estou aqui junto com o Baiticu para falar um pouco sobre sustentabilidade na moda, junto ao grandíssimo Isaac Silva, que é um orgulho nacional, não só nacional, né? Mas é um prazer ter o Isaac como um grande estilista. Isaac, fala um pouco melhor de você. Obrigada, essa maravilhosa! Gente, Juju tá do meu lado, a Baticu. Obrigada pelo convite. Estou aqui muito feliz por compartilhar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre moda e sustentabilidade. Todos esses belíssimos looks que a gente está usando são de tecido sustentável. Então é muito importante hoje a moda ser sustentável. Eu falo que a moda hoje tem dois pilares: a questão sustentável e a questão humanizada. A sustentável é de a gente procurar sempre tecidos de tecelagem que de alguma forma tenham o menor impacto ao meio ambiente. Como é que esse tecido é feito, como esse fio foi vindo de uma fazenda. O próprio poliéster provém do petróleo, que nem dentro da minha marca, 80% das peças são de algodão. Os outros 20% são provenientes de poliéster, que é o petróleo, que é um grande poluente do meio ambiente. O mundo da moda é o segundo maior que mais polui. Então eu escolhi essa profissão que polui tanto, eu sempre tento pegar materiais que têm o menor impacto no meio ambiente, e aqui dentro da empresa também, todos os retalhos a gente reaproveita de alguma maneira, ou fazendo peças, ou doando, ou fazendo bonecas a baumir. Então a gente tem esse dever de ter esse menor impacto, né, de não poluir tanto. E a questão humanizada é de fazer roupas felizes, né, que as pessoas sejam remuneradas por isso e que a gente vista essa roupa com muito amor e axé. Você comentou sobre essa utilização desses detalhes e citou as bonequinhas a baumir. Você pode explicar, para quem não sabe, o que são essas bonecas e a importância que elas têm para o movimento preto? Sim, as bonecas a baumir, a sua história diz que quando as crianças vinham juntos desse sequestro, dessa coisa horrorosa que foi a escravização, né? Então os escravizados, quando viam crianças, as mães pegavam retalhos de tecido de suas roupas e faziam bonecas para aquelas crianças, para que aquela viagem não fosse tão... E era muito doloroso, né? Então, esse resgate ancestral da história é algo que é muito difícil de falar. Mas quando vem os nossos ancestrais para o Brasil e para entreter essas crianças e dar esse brinquedo, as bonecas a baumir, elas são símbolos de resistência, de dizer, essas crianças vão sobreviver, vão virar adultas e vão nos libertar disso, de tudo que está acontecendo. Então as bonecas a baumir são bonecas que, de alguma forma, viram também sustento para muitas mulheres que pegam esses retalhos e faz a bonequinha toda amarradinha e é a coisa mais linda, né? Se tiver alguma coisa para acrescentar nessa linda história para a gente passar para as pessoas. Eu sou apaixonada pela ideia das bonecas a baumir, até porque eu não tinha muitas bonecas quando era criança. E a gente sempre inventava, né, com o que tinha. Eu inventava até com palito, coisas para brincar. Isso e é tudo sustentável mais. também, Isso né? é sustentável. Por mais também. que seja doloroso da gente não ter, mas esse resgate ancestral nós temos isso no nosso DNA. Então não é nada novidade pra gente, né? Então, principalmente para as pessoas que moram na periferia, são da periferia, essa coisa do sustentável. A gente já vivia com tão pouco, que esse tão pouco vira muito, né? Sim. Zac, como é para você ser esse grande referencial para todas as pessoas que consomem e gostam de moda ou que querem entrar, né, para esse universo, trabalhar nesse universo e ser uma grande referência preta para tudo isso? Como é para você ser um grande referencial de uma pessoa que foi capaz e que está fazendo coisas que continuam com isso no DNA da marca, que tem tão claro pra gente o quanto você honra suas raízes e sua negritude e o estado onde você nasceu, enfim. Sim, amiga, acreditar no nosso axé, porque o mundo na moda nunca nos quis. Então era algo que muitas pessoas pretas passaram por isso e hoje a gente vê que a gente faz parte disso e a gente é a grande diferença.
Porque a moda é transformação. Se a moda não abraçar, não tem por que essa moda existir, porque essa moda a gente já cria há muito tempo. Então eu digo que é sempre acreditar no nosso axé. Eu não tive muitas referências porque esse sistema nunca deixou a gente alcançar até essa referência. Mas hoje não. Hoje é o nosso cabelo, é o nosso corpo, é o que a gente veste. E hoje a gente pode mostrar que a gente é o sonho dos nossos ancestrais. Então, eu amo essa frase, que é belíssima. É o que faz a gente andar para frente e dizer, eu pertenço a esse lugar, eu vou viver minha vida e vou viver da maneira mais plena que eu puder. A gente falando sobre ancestralidade, você tem noção de que seu trabalho futuramente vai ser um legado? Que hoje você já está dentro de um legado, que você está construindo um legado para muito mais pessoas do que a gente imagina? Juju, quantos mais marcas pretas e pretas tiverem, essa galera tá vendendo roupa, ganhando dinheiro, isso pra mim já é tipo esse grande legado de unir com várias pessoas. Eu amo também consumir, sabe, esse black money da gente ir lá consumir, é a melhor coisa. Eu falo sempre para as pessoas, como é que eu posso ser antirracista? Eu falei, consuma coisas de pessoas pretas, faça esse dinheiro chegar na mão dessas pessoas, na culinária, na roupa, de todo esse sistema. Então, e o poder da moda está nisso. Então, eu falo sempre para as pessoas, consumam, compram as bonecas da Balmi, compram a roupa, sabe, dos colegas, vão nas nossas festas, que é a melhor maneira da gente parar com essa questão preconceituosa do nosso país, né? Dentro desse contexto todo, você tem muita consciência de onde vem cada tecido, de onde vem cada coisa. Como você descreveria, para quem não tem essa atenção, por que você faz isso? Por que você se preocupa de onde vem, que tecido que é, qual a origem desse tecido, a tecelagem, para quem não conhece, né, não sabe os processos que sofrem para um tecido ser feito, tecido não é pano. Então, qual a importância das pessoas saberem a história do que elas estão vestindo? É bom porque a gente, hoje em dia, a gente tem que perguntar de onde vêm minhas roupas, né? Para saber de que maneira a gente também pode ajudar esse mundo, né? Ser a compra consciente. Então, eu gosto sempre de trazer isso para os meus colegas, amigos e clientes, que eu chamo. Então, tudo que está dentro dessa loja, tudo que eu ofereço para eles, eu de alguma forma conto. Ó, esse tecido veio de tal tecelagem, a história dessa roupa é essa, a roupa é produzida aqui pela essa equipe linda, maravilhosa. Então, sempre tento mostrar para as pessoas isso. Porque hoje o consumidor, ele quer sim, tipo, às vezes comprar roupas um pouco mais baratas e tal, mas ele também está consciente, falou, para essa roupa ter sido barata dessa forma, com certeza é um tecido que está poluindo muito o meio ambiente e essa pessoa não foi paga para costurar essa roupa. Então a gente tem que sempre perguntar quem fez minhas roupas. E normalmente afroempreendedores são grandes pessoas de sustentabilidade. Por quê? De alguma maneira está comprando aquele tecido que muitas vezes são de retalhos de outras empresas grandes. Eles também sempre se preocupam na reutilização dessas peças e é sempre bom a gente comprar peças que têm essa energia. Então, todas as vezes que eu vou comprar alguma coisa, eu sempre pergunto, quem fez minhas roupas? E, de certa forma, isso está ligado com o nosso ancestral, né? Porque isso é presente na cultura preta como um todo. Eu que vim de instituições de ensino, de moda, fiz modelagem de vestuário. O que eu sempre vi na instituição é uma negação, através também dessa insistência em não ensinar sobre modelagem diversa, sobre referenciais pretos como referenciais de moda. Como é para você conciliar tudo isso, fazer essa grande revolução, que é uma palavra que a gente evita, mas que é um fato, né? Revolucionar, vendendo, e vendendo muito bem. Axé! Estética preta, que é tão negada pelas instituições como algo rentável, e conciliar a sustentabilidade com moda consciente, que não é o que ensinam dentro da instituição. Ensinam meio que ser uma máquina de fazer roupas sem ter esses dois lados. Como é para você? Será a revolução? Provar que esse povo estava errado? É muito bom a gente provar que essas pessoas estão erradas, né, Juju? Porque eu também passei por esses cursos, essas faculdades e essa moda, né, de ensino, e onde existe a invisibilização, que simplesmente não se acreditava, e é pelo contrário, né? A gente consome roupa, a gente tem um poder poderoso, que é o poder do consumo e do fazer. Então, quando a gente vem mostrando para essa indústria
que ela está totalmente errada, é onde agora que ela está tentando correr atrás, né? Que ela não está tentando correr atrás de reparação. Ela está vendo que ela está perdendo dinheiro. Então, a reparação que está fazendo é a gente. É a gente que está fazendo a grande mudança, né? Para não falar a revolução. Mas a grande mudança somos nós. Então, quando eu me deparo ainda com essas faculdades, esses cursos que estão defasados, isso é uma questão de preconceito mesmo. Então, quando eu fiz 2 universidades, vários cursos de moda e nunca vi o referencial preto de um estilista, sabe? Os profissionais, uma boa modelista. E aí foi quando eu me deparei e falei assim, não, vocês estão errados. Existe aqui grandes nomes que não é falado. Então, é sempre nós por nós. E nós que temos que fazer, abrir esses caminhos e mostrar que a moda é para todo mundo. É o que eu digo sempre, o problema não está na moda, o problema está nessas pessoas que trabalham nesse sistema, que trazem todos esses preconceitos com elas. Então, essa questão de modelagem é gritante. Como uma pessoa modelista fala assim, não sei fazer. Como você não sabe fazer? São corpos, eu falo, a roupa é para vestir corpos de pessoas. E as pessoas têm que se vestir bem, tem que estar feliz. De dizer, todo mundo merece estar nesse mundo da moda glamouroso, alegre, feliz. Porque é para todo mundo. A moda errou muito, mas chegou o momento de dizer, o caminho é esse, querida. Vamos lá? Como é para você ter uma moda sustentável que não é caricata? Porque quando a gente fala de moda sustentável, muita gente tenta dar uma cara para essa sustentabilidade e esquecendo da amplitude do que é ser sustentável e ter uma moda sustentável. Como é importante para você isso, assim? Porque eu admiro muito isso. Obrigada. Eu acho incrível. Eu acho que tem muita gente, porque a questão da sustentabilidade sempre foi mostrando que não pode ter cor, tem que ser algodão cru, tem que ser, sabe, tipo, uma roupa quadrada, e pelo contrário. Da mesma forma que a gente tem cores, a gente tem modelagem, essa moda pode ser sustentável trazendo o quê? A cor, a alegria, a modelagem, a ousadia, um decote, que é isso. E isso foi uma proposta que a sustentabilidade se vendeu errado. Então, a própria sustentabilidade fez o marketing dela errado. Daquela coisa de dizer assim, eu sou sustentável, vegana e chata. Não, é pelo contrário. Eu sou sustentável, vegana e legal. Bonita. É isso. Eu fico muito admirada porque, inclusive, eu tenho uma amiga vegana que ela tem muito disso. Ela fala assim, eu quero consumir de marcas veganas, mas não precisa ter uma cara vegana, tem que ser vegana. Tem que ter o próprio estilo. E você tem uma coisa que é múltipla, de recortes, de cores, para todos os... Para alegrar o olho, sabe? Você enche o olho, você entra nesse espaço, você enche o olho e você sente desejo de comprar e você sente desejo de saber mais sobre essa roupa. E eu acho isso muito incrível, assim, muito incrível mesmo. Bom, obrigada. Dentro desses 2 pilares, sustentabilidade e moda consciente, eu quero que você fale melhor pra gente transmitir o que é uma moda consciente. Porque consciência é uma coisa muito além do que as pessoas acham, né? É uma palavra muito maior, tem um peso. O que é uma moda consciente? O que é o consumo consciente? Amiga, o que eu falo para todo mundo, que elas têm um poder de consumo, que é o poder de adquirir, não é nem um comprar. Eu vou adquirir um produto que fale algo para mim. Então, vamos parar de colocar no guarda-roupa tanta roupa que não traz identidade. Vamos colocar no seu guarda-roupa roupas que têm identidade. Vamos adquirir, sabe? Vamos investir nesse guarda-roupa. Então, essa compra consciente vem nisso. De você saber qual é o nome da estilista, qual é a marca, ver o Instagram e falar, olha como é produzido. E não simplesmente chegar num grande shopping ou no grande magazine que você sabe como essas roupas são feitas. Então, é você chegar nesses lugares e comprar diretamente dessas pessoas. E o grande magazine já está mudando também, porque muitas pessoas vão nesses magazines comprar o do pequeno empreendedor que o magazine já está comprando. Então, o mercado já está mudando. Então, essa é uma compra consciente, de você comprar produtos que têm a sua identidade. E o futuro da moda é esse. Como que esse consumo consciente se conecta com a moda sustentável? Qual é essa correlação que existe aí? As duas andam de mão dadas assim, querida. Ó, tipo assim, vamos ali arrasar fazendo essas roupas. Esse
como eu sei que tem um desejo das pessoas comprar essa roupa com esse consumo consciente, é daí onde a gente tem que fazer essa roupa e trazer esse marketing dizendo o tecido, quem fez a roupa, qual o valor dessa roupa, para chegar nesse consumidor final. Então, existe esse desejo das pessoas e eu, desse desejo, faço esse produto que às vezes a pessoa nem sabe que precisa daquela roupa e fala, uau, era disso que eu precisava. Então, é isso, elas duas andam juntas. É isso, gente, uma moda que faz sentido. Então, muito obrigada, Isaac. Axé, obrigada, minha linda. E é aquilo, acredite no seu axé. Acredite.